Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Neste sábado da oitava da Páscoa, último dia da novena à Divina Misericórdia e véspera do Domingo da Misericórdia, em que poderemos lucrar indulgência plenária, a liturgia nos oferece a decisão tomada pelos sacerdotes, anciãos e escribas diante de Pedro e João. E havia um fato contra o qual não havia argumentos, que era a cura daquele aleijado que estava caminhando, e o povo todo sabia o que fazer. Eles resolveram então intimidar Pedro e João, proibindo-os de falar em nome de Jesus e mandá-los embora. Só que Pedro disse: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Anunciar a ressurreição era uma ordem de Jesus ressuscitado. Esta ordem tinha primazia sobre a proibição dos chefes dos judeus. Entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, devemos preferir obedecer a Deus. E foi o que Pedro, João e a igreja sempre fizeram. O Salmo 117, o salmo que fala sobre a pedra rejeitada e que se tornou a pedra angular, também dá graças. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. O Evangelho hoje é um finalzinho de São Marcos, que parece não ter sido escrito por São Marcos, embora pertença à Bíblia e seja canônico, inspirado. Porque o que ele fala não tem harmonia com o que acabou de ser dito. São Marcos já havia narrado a aparição de Jesus a Maria Madalena. Aqui ele narra uma segunda vez. Fala da aparição de Jesus a Maria Madalena, depois da aparição aos discípulos de Emaús, depois de uma aparição dele aos 11, reprovando-os pela falta de fé. Em todas as aparições, um elemento comum de São Marcos é este: a falta de fé naqueles que deveriam crer em Jesus ressuscitado, que, aliás, não aparece apenas aqui, mas em todo o seu Evangelho. Esta falta de fé é reprovável, mas ela serviu para a providência divina a fim de que nós tivéssemos certeza da ressurreição, porque ela foi imposta a pessoas que não queriam crer, acabaram crendo e rendendo-se diante dos fatos. Por isso, se nós cremos na ressurreição por causa do testemunho de homens, não são de homens fanáticos, crédulos, ingênuos, são de homens duros de coração que só se tornaram testemunhas da ressurreição depois que Jesus apareceu com numerosas provas diante deles. E Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Foi obedecendo a esta ordem que Pedro e João anunciaram o Evangelho aos judeus e agora ao Sinédrio. E é obedecendo a essa ordem que nós devemos anunciar Jesus a todo mundo. Que Maria Santíssima, a Rainha da Evangelização, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.